uma alternativa iminente. Foi durante o início do século XX que se enxergou claramente o potencial de utilizar a fissão nuclear como fonte energética, por meio do urânio. A técnica de bombardear átomos com prótons acelerados demonstrou uma nova área em potencial que poderia revolucionar os métodos de obtenção energética. No ano de 1935, Enrico Fermi, físico italiano, viu que era possível ampliar os resultados desses experimentos ao utilizar nêutrons ao invés de prótons. Com a melhoria das tecnologias, a obtenção de energia por essa fissão controlada chamou cada vez mais a atenção da humanidade e se tornou uma importante fonte energética no mundo. A história da utilização comercial da fissão nuclear é recente e relativamente pequena, mesmo que seus impactos tenham sido de escalas antes inimagináveis, sendo estes positivos ou negativos. Foi na Rússia, no ano de 1954, que a primeira usina nuclear conectada a uma rede elétrica foi inaugurada. Somente 3 anos depois, em 1957, em Mayak, também no país russo, foi registrado o desastre de Kishtyn, sendo o terceiro mais sério acidente nuclear já observado na história. O desastre foi consequência de negligências quanto à inteligência necessária em relação ao manuseamento dos elementos e a questões ambientais. Essas imprudências foram fruto do fim da Segunda Guerra Mundial, contexto em que a União Soviética via sim atraso tecnológico com relação aos Estados Unidos, quanto ao desenvolvimento de armamentos baseados na fissão nuclear. Desde o desastre de Chernobyl em 1986, foram registrados quase 60 eventos que trouxeram consequências significativas à população e ao meio ambiente. Ocorrências desse gênero, junto a dados que demonstram a frequência desses acidentes, evidenciam a dificuldade de utilizar esse urânio como fonte energética, dado seu comportamento instável e de grande potencial energético. Felizmente, há uma alternativa que não é nova, mas que foi pouco pesquisada: as usinas à base de tório. Nos próximos minutos, iremos mostrar o porquê do tório ser uma ótima opção para um futuro mais sustentável. O tório é um elemento radioativo associado às terras raras, ou lantanídeos, principalmente ao mineral monazita. As pesquisas com o elemento acontecem desde a Segunda Guerra, tendo os Estados Unidos, em 1968, anunciado o primeiro reator funcional à base de tório. Em 1973, entretanto, todas as pesquisas foram descontinuadas. Essa descontinuidade nos investimentos se deu, pois, diferente do rejeito das usinas de urânio, os rejeitos das usinas à base de tório não podem ser usados para a produção de bombas nucleares e, levando em consideração o contexto de Guerra Fria, investir em uma tecnologia que não favorecia a produção de armamentos estava fora de questão. Outra vantagem muito interessante do tório é a de que as reações que ocorrem dentro do reator não se autopropagam, pois é preciso bombardeamento por nêutrons para que a reação ocorra. Em outras palavras, elas precisam de uma fonte de energia externa para dar continuidade ao processo, o que é muito mais seguro que os processos em usinas de urânio. Em caso de falha ou acidente, tudo o que se precisa fazer é desligar os reatores e as reações não terão continuidade. Mas, apesar disso tudo ser muito importante, o que a geologia tem a ver com isso? Vamos discutir agora o ponto mais interessante e mostrar como a geologia conversa com esse tópico e como ela reforça que devemos investir nesse tipo de tecnologia. O tório é um elemento encontrado em pequenas quantidades em grande parte das rochas e solos, sendo de 3 a 5 vezes mais abundante na crosta terrestre que o urânio. Ele pode ser encontrado em minerais óxidos, silicatos e fosfatos. Temos em média 2,5 gramas de urânio por tonelada de rocha extraída, enquanto o tório pode ser encontrado a 10 gramas por tonelada de rocha, 4 vezes mais. Os depósitos de tório ocorrem em 4 tipos, em ordem crescente de importância: placers, carbonatitos, veios e rochas alcalinas. Existem outros tipos de depósitos de tório, mas que possuem uma menor acessibilidade. Os depósitos placers ocorrem principalmente em areias de praias na Austrália, Brasil, Índia, Moçambique, África do Sul e Estados Unidos. Já os depósitos de carbonatitos ocorrem pelo mundo todo e já foram documentados na Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Rússia, Escandinávia, África do Sul e Estados Unidos. Por fim, os depósitos de veio e rochas alcalinas ocorrem em todo o mundo, em lugares como no famoso depósito de Bayan-Obo, na China, rico em terras raras. Mas onde o Brasil entra nisso tudo? O Brasil possui a segunda maior reserva de tório do mundo, atrás somente da Índia, tendo em torno de 632 mil toneladas do elemento presente em sua crosta. Essa quantidade supera, por exemplo, todas as reservas de tório da África somadas, o que mostra o grande potencial do Brasil na extração e produção de energia nuclear à base deste elemento. A monazita, encontrada principalmente nos depósitos placers, ocorre em areias nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ceará e Piauí, de onde se obtém como produto principal sais de terras raras e óxido de tório. Ela pode ser também encontrada em minério na região de Minas Gerais, Goiás e Tocantins,
e em depósitos sedimentares no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Devido à baixa demanda, a Índia e o Brasil são os únicos produtores de tório no mundo. Em relação ao urânio, estamos em 5º lugar no ranking de reservas mundiais, sendo que o tório pode produzir 29 vezes mais energia que o urânio. O processo de mineração do tório é outra grande vantagem em relação ao urânio. O primeiro ponto importante é a concentração de átomos de tório e de urânio em cada rocha. O urânio físsil 235, ou seja, aquele que pode ser usado para a produção de energia, representa cerca de 0,7% do urânio que ocorre naturalmente. Todo o resto encontrado na crosta terrestre é o urânio 238. Já o tório não precisa de fissão para produzir energia, portanto podemos aproveitar grande parte do tório encontrado na natureza, aumentando a quantidade de energia por quantidade de material retirado. Outro grande problema da mineração do urânio é que ela ocorre apenas para se obter o mesmo, enquanto o tório é por enquanto um subproduto da mineração de terras raras, e um subproduto ignorado. Ao extrairmos o lantânio, o neodímio e outros lantanídeos com valor comercial, extraímos também o tório, possível fonte de energia nuclear. Ao resolvermos esses dois problemas em apenas uma operação, diminuímos a quantidade de recursos necessários e diminuímos os inevitáveis danos ao meio ambiente que a mineração causa. A mineração de urânio se dá por túneis profundos, que acumulam gás radônio, produto do decaimento do urânio, sendo este um gás radioativo cancerígeno que traz muitos problemas aos trabalhadores das minas. Já as terras raras, por serem encontradas em depósitos placers, são mais superficiais, e então não produzem e não concentram o gás radônio. Em exemplo à abundância do elemento, a torita, mineral silicato de tório, costuma ser encontrada com diâmetro de 1,5 a 2,5 cm na rocha matriz intemperizada, associada à hematita, um óxido de ferro. Em ciclos de mineração, o tório é considerado como contaminante, favorece a extração de minérios com pouco conteúdo deste elemento. Os lantanídeos, ou terras raras menos abundantes, como o túlio e lutécio, são mais abundantes que a prata e o bismuto, o que indica uma maior praticidade quanto ao acesso ao tório. Apesar de todas essas vantagens, temos um problema com o tório. Por ser pouco utilizado, não temos toda a tecnologia necessária para extração e uso de forma eficiente. Levando em consideração um futuro em que o uso da energia nuclear tende a crescer, é possível que, com investimentos por parte da indústria de energia e do fomentamento de pesquisas, os minerais de tório possam ser devidamente processados e utilizados como fonte de energia limpa. Na Lua não há carvão, petróleo ou gás natural, nem mesmo ventos para suprir uma usina eólica, além de que não é prática a utilização de energia solar através de painéis. A Lua é rica em depósitos de tório, sendo eles predominantes nas planícies basálticas conhecidas como Mare Imbrium. Ao conhecermos melhor esses depósitos e como extraí-los, eles podem ser grandes aliados na exploração do espaço em tempos futuros.